entre Carlos I de um lado e o parlamento de outro. E no material que eu mandei para vocês, para a gente não se perder muito, eu listei ali alguns motivos, né? Alguns motivos que deflagraram a Primeira Guerra Civil Inglesa. E foi a questão religiosa, né? Existe a questão religiosa nesse evento, porque o rei Carlos I era católico. Está aqui o material. Ele era católico. Aqui o marco temporal, né? O choque. Ali começou um choque entre a monarquia e o parlamento. O rei Carlos I era escocês. André, desculpa te atrapalhar. Eu já expus aqui, tá? Aí, conforme for, você vai me falando que eu vou passando os slides, tá? Tá. Então, retomando aqui, né, o marco temporal histórico, a Inglaterra do século XVII. E o liberalismo nasce desse choque entre a monarquia absoluta e o parlamento, em especial a Câmara dos Comuns, onde havia representantes eleitos, né? Representantes do povo, eleitos, não era o voto universal, só alguns homens podiam votar, mas ali há um choque entre a monarquia e o parlamento. É ali que surge o liberalismo clássico, né? Que tem o contrato social como resolução de conflitos. A gente vai ver isso, né? A ideia de que a sociedade pode ser fundada com base num contrato social que tem a finalidade de resolver os conflitos políticos. Enfim, mais adiante, Breno, vamos lá. Então, esse conflito entre a monarquia absoluta, no caso, o Carlos I e o parlamento, notadamente a Câmara dos Comuns, com seus representantes puritanos, quais foram os fatos que provocaram a Primeira Guerra Civil Inglesa? A questão religiosa, porque Carlos I era um rei de origem escocesa, católico aliado também à Igreja Anglicana, que tentava impor a autoridade eclesial aos puritanos. E os puritanos entendiam, calvinistas, presbiterianos, eles entendiam que não deveria haver nenhum clero para intermediar a relação com Deus, né? Enfim, não haveria por que submeter a uma autoridade eclesial se, na convicção religiosa deles, não haveria intermediários entre eles e Deus. Então, ali já começou uma tensão de cunho religioso entre os puritanos e o rei Carlos I. Também ali, nesse período, o rei Carlos I, a fechar o parlamento, né? O parlamento, no livro De Cive, publicado no Brasil, O Cidadão, né, de Thomas Hobbes, tem uma introdução muito boa do professor Renato Giannini, né? Que é um filósofo, né? Renato Giannini, muito conhecido. E ele explica na introdução que nessa época, na época de Hobbes, ali na primeira metade do século XVII, o parlamento não tinha funcionamento como hoje nós vemos, né? O parlamento ele era convocado muito de vez em quando, ocasionalmente, não tinha um funcionamento regular. Ele era convocado pelo rei, frequentemente convocado para determinada pauta de cunho fiscal, né? O rei precisava aumentar a receita, aumentar os tributos, então ele convocava o parlamento. Então, era assim que funcionava. E, quando o rei era contrariado, né, quando o pedido de aumento de tributos era negado, às vezes ele se aborrecia e fechava o parlamento, né, dissolvia o parlamento, e isso gerava insatisfação nos puritanos. Os puritanos começaram a perceber que eles eram os verdadeiros geradores de riqueza, né, e que o parlamento consumia enfim, as riquezas do país, atrapalhava os negócios e eles começaram também a ficar insatisfeitos com isso. E daí, né, fechando o parlamento, você não pode ser ouvido, você não pode manifestar a sua inconformidade,
e isso também foi uma causa para a deflagração da Primeira Guerra Civil inglesa. E, por último, a irresponsabilidade fiscal. Estou usando o termo que hoje é comum, não era na época, né? Mas seria o rei agia, especialmente esse rei Carlos I, ele agia de modo irresponsável, gastando os recursos do tesouro, aumentando os tributos, e isso realmente levou a um grau muito alto de insatisfação entre os puritanos. Vamos adiante, professor Breno. Bom, deflagrada a guerra civil do parlamento contra o rei, né, por essas razões, a guerra foi liderada inicialmente pelo Lord Fairfax, né, que era um nobre, ele era um nobre, né, ele era de origem nobre, e depois o exército do parlamento foi comandado depois por Cromwell. Tem um filme muito bom, não sei se vocês já viram, que é A Morte do Rei, que é esse aqui, que tem em DVD. Né? Um filme que mostra essa estátua de Cromwell. Né? Então, esse filme mostra como foram as negociações entre os puritanos, né? Como eles viam a realeza, né? Aquela realeza arrogante, autoritária, que acreditava que tinha o direito de governar sem prestar contas. Né? Tinha o direito porque entendia que era uma missão dada por Deus e eles eram os representantes de Deus na Terra. Então, esse conflito, na verdade, se estendeu por muitos anos, indo um pouco além do que está aí no material. Né? Foi além de 1647. Esse conflito foi muito duro, muito difícil, foi um conflito, uma guerra muito cruenta, e resultou na morte do rei Carlos, né? Conforme está aí no material. Antes dos franceses sacrificarem o seu rei no século seguinte, em 1789, os ingleses haviam feito isso. Né? Cromwell, os puritanos vencem a guerra, o rei foge, depois ele é capturado, é levado a julgamento e sacrificado em praça pública. Né? E tudo por obra, pela liderança de Cromwell. No filme você vê, inclusive, as pressões que o Lord Fairfax sofria em casa da esposa, porque ela dizia: nós não podemos fazer isto com gente da nossa classe social. Né? Eles eram nobres. Né? E, de um lado, a esposa fazendo pressão sobre ele, e, de outro, Cromwell defendendo a causa puritana. Então, os puritanos vencem, o exército do parlamento vence a guerra contra o exército real, e Cromwell consegue, naturalmente, o filme também mostra isso, né? O Lord Fairfax não consegue suportar a pressão familiar dos ex-amigos dele, da realeza, e ele se afasta. E Cromwell acaba se impondo no governo, se torna um governante absoluto. Né? Ele consegue, ele dissolve o parlamento, nomeia outro parlamento lá, conforme a vontade dele, e consegue ser nomeado Lord Protetor, Lord Protector, né? O primeiro Lord Protetor da Inglaterra. Ou seja, ele institui uma república, mas uma ditadura republicana. Né? Na verdade, uma ditadura muito dura, muito forte. E, embora ele tenha expandido o comércio, né, e tenha adotado uma política externa muito agressiva, defendendo os interesses do país, na verdade, ele foi um governante muito duro. E quando ele morreu, não sei se sabem, ele morreu de malária. Ele morreu em 1658. 2 anos depois da morte dele, houve a restauração. Os monarquistas voltaram ao poder e demonstrando todo o ódio acumulado, né, em razão do que ele tinha feito, Cromwell tinha feito, sacrificado um rei em praça pública. Ele teve o corpo retirado do túmulo, né, exumado, e o corpo exposto, né, em praça pública também.
Isso também aparece no filme, né, quando Lord Fairfax vai dar uma volta a cavalo e ele vê o corpo de Cromwell pendurado numa praça pública, né? Ele já tinha se reconciliado com os amigos da realeza. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que essa guerra foi muito, muito cruel, atravessou vários anos e teve impacto direto em Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes ficou muito chocado com aquela violência toda, com a Guerra Civil, e ele se exilou em Paris. Está aí no material também. Ele vai para o exílio em Paris, porque ele tinha publicado um livro chamado De Corpore Politico, Corpo Político. E ele achou que os puritanos não iam gostar do livro, porque ele era um realista, ele era um monarquista. E aí ele foge para Paris. Em Paris ele escreve a obra dele, o Leviatã, né? Ali, olha, exílio em Paris. Então ele foge para Paris com medo de ser preso, né? De, enfim, eventualmente ser morto pela ditadura de Cromwell. E ele vai para Paris e lá ele escreve o Leviatã. Enfim, fica produzindo lá em Paris. Mas ele escreve, ele defende a ditadura de Cromwell, né? Porque ele queria que cessasse o conflito, né? Cessasse o derramamento de sangue. Então ele via em Cromwell assim, um meio, alguém que foi capaz de encerrar a Guerra Civil, e isso seria bom na visão dele. E quando ele publica isso, dizendo que, não, olha, eu apoio a República, ele acaba desagradando os monarquistas, né? Porque ele era monarquista. Os ultramonarquistas ficaram insatisfeitos com ele também. Quer dizer, o próprio pessoal dele ficou insatisfeito. Mas o que diz Hobbes, né? Thomas Hobbes? Ele cria, vocês já sabem, eu acho que, enfim, o professor Breno com certeza já falou nisso, ele cria a visão dele é de que o homem é o lobo do homem, né? Homo homini lupus, né? Que no estado de natureza todos estão contra todos, no estado de guerra permanente, né? No De Cive, ele diz o seguinte: mesmo o homem mais forte, mesmo o homem mais poderoso, ele nunca estará numa situação de segurança, tranquilo, em uma situação segura, porque os mais fracos podem se unir e derrotá-lo. Ninguém é capaz de ficar numa situação, de estabelecer uma situação segura por um longo período, né? Numa situação em que exista a ausência do Estado ou um Estado fraco, se estabelece ali um estado permanente de guerra em que todos ficam inseguros, até mesmo os mais fortes. Eu não preciso dizer para vocês que isso teve um impacto tremendo até hoje se discute as teorias modernas, levando em conta essa formulação teórica de Hobbes. Outro dia eu li uma dissertação da USP sobre teoria da escolha, da teoria da escolha pública. E o autor dizia que a teoria da escolha pública havia se fundado em Hobbes, né? Quando os próprios criadores da teoria da escolha pública disseram que realmente consultaram Hobbes, mas quem havia inspirado realmente foi Spinoza. Eu cito isso para mostrar que a teoria de Hobbes até hoje tem um impacto tremendo sobre formulações teóricas hoje concebidas, né? Então, para Hobbes, o contrato social nasce do medo, que é um sentimento que nunca se afasta de nós, medo da morte, né? Numa situação de guerra, nós temos medo da morte. E o anseio por uma vida confortável, uma vida onde a ordem exista e seja confortável. Daí ele concebe o Estado, né, como um Estado forte e fiador da ordem e da paz social. Quer dizer, esse conflito permanente, essa guerra permanente de todos contra todos, levaria a um pacto social
em que as pessoas abririam mão da sua liberdade espontaneamente em favor de um contrato social, em favor de um Estado forte, de um contrato social, em que o Estado garantisse a nossa segurança. A segurança para ele é fundamental, e o pacto social, que motiva o pacto social é o medo, né? O medo e o anseio por uma ordem tranquila, pela paz social. Eu acho, a minha visão, não sou eu, né? Enfim, eu me escoro em outros autores, né? O grande mérito, um dos grandes méritos de Thomas Hobbes foi, de certo modo, mostrar que a natureza humana não era... Nós não somos anjos, né? A natureza humana não é benevolente, né? Ele descreve a natureza humana como egoísta, com os homens movidos pelos apetites, pelo poder, né? E seria preciso criar mecanismos para conter esses apetites, né? Os homens não são anjos, os homens têm apetite pelo poder, né? São violentos, e seria necessário um Estado forte para contê-los. Há uma coincidência entre essa visão da natureza humana de Hobbes com a visão dos federalistas, né, que fundaram os Estados Unidos. Porque eles também dizem que a natureza humana, nós não somos anjos, né, nós não somos bonzinhos, por assim dizer. Se você for ler o Papel Federalista 51, escrito por James Madison, ele diz o seguinte: nós não somos anjos, né? Se os homens fossem anjos, não seria necessário o governo para exercer controle. A diferença, quer dizer, aí há uma convergência entre o pensamento de Hobbes e o pensamento dos pais fundadores dos Estados Unidos. A diferença agora, existe uma diferença grande. Qual é a diferença? Hobbes queria a fundação de um Estado que suprimisse a liberdade, ou grande parte dela, para garantir a ordem e a paz social. Ou seja, ele concebe um Estado autoritário. Na verdade, nesse aspecto, ele tem um pensamento iliberal. Já os pais fundadores, os Founding Fathers, né, eles reconhecem que nós não somos anjos, mas esses mecanismos de controle da ação humana seriam controles democráticos. E isso os distingue de Hobbes, né? Então, há uma coincidência sobre como é a natureza humana entre Hobbes e os pais fundadores, mas há uma divergência sobre como seria o Estado, né? Como seria o governo. Para Hobbes, um Estado autoritário que garantisse a segurança. Para os federalistas, seriam instituídos controles democráticos, né? Com aquela ideia de pulverizar o poder. Poder democrático é poder pulverizado, né? Ninguém vai ter controle absoluto. O poder tem que ser fragmentado na sociedade, dentro do governo e na sociedade, para que ninguém tente impor uma ditadura ou um poder absoluto sobre os demais. Então é isso, né? Com relação a Hobbes, é isso. Aí tem uma foto do nosso herói, entre aspas. Hobbes foi importante, mas eu gosto mais do John Locke. Vamos ao John Locke. Bom, o John Locke já viveu a segunda revolução inglesa do século XVII, que é a chamada Revolução Gloriosa, né? Glorious Revolution, né? Que é o confronto entre Guilherme de Orange, um protestante, e o rei Jaime II, também de origem escocesa e católico. Foi nesse período que Locke viveu, né? Na segunda metade do século XVII. Ele estudou medicina inicialmente, e depois ele foi servir a um representante da Câmara dos Comuns, representante eleito, que era o Lord Ashley. Esse Lord Ashley, ele pertencia a um grupo chamado Whig, né? Que era um grupo, ali foi o primeiro partido, talvez, liberal da história, foi esse movimento Whig, né? Que depois viria a inspirar o movimento liberal. Então, ele se aliou, ele servia, era empregado do Lord Ashley,
e se aliou, começou a participar do jogo político. Ao contrário de Thomas Hobbes, John Locke participou, sim, do jogo político. Ele fazia política, né? Ele participava das reuniões do Grupo Whig, ele acompanhava o Lord Ashley. E há um momento em que o jogo fica mais pesado também, né? O rei persegue alguns membros desse círculo político. O chefe dele, Lord Ashley, é preso e ele foge para Roterdã. Ele também foi exilado, né? Ele vai para o exílio em Roterdã, Holanda. E lá se supõe, não se sabe ao certo onde ele escreveu dos tratados sobre o governo, mas se supõe que tenha sido lá. Nem um ano corretamente se sabe exatamente qual foi o ano em que ele escreveu dos tratados sobre o governo. Mas ele escreve os 2 tratados sobre o governo, que é o livro mais importante dele, e ele faz o seguinte questionamento: o poder existe o direito natural na natureza, nós somos portadores de um direito natural, a liberdade é uma dádiva dada por Deus, ele vem da natureza, naturalmente nós temos esse direito à liberdade. Então, ele cria um arcabouço teórico completamente inovador na época. Ele diz o seguinte: esse direito natural que a natureza nos dá por uma dádiva divina, ele tem que ser protegido contra o poder absoluto dos reis. Não é verdade que os reis têm poder absoluto sobre nós. O direito que nós temos decorre da natureza, né? E a natureza decorre de Deus. E o rei não é nosso representante nesse sentido, né? Ele só será nosso representante se ele tiver o nosso consentimento. Então, Locke elabora a teoria do consentimento. É preciso haver uma interação entre governantes e governados, e os governantes governam com o consentimento dos governados. Quer dizer, o representante político está ali com o consentimento dos governados. É a teoria do consentimento. O contrato nasce daí. Agora, o que delimita esse contrato? O governo limitado, que hoje é uma ideia consolidada, pelo menos na tradição liberal. Quer dizer, o governo não pode tudo. O governo, um rei ou um governante, qualquer que seja, na época era o rei, né? As atribuições dele são delimitadas pela Constituição, tem um limite para os poderes do rei. A defesa da propriedade privada. Né? A propriedade privada é fundamental no pensamento de Locke, porque a propriedade privada é vista como um direito legítimo decorrente do trabalho. Ora, eu trabalho com o suor do meu rosto. Existe essa frase no contrato, no livro dele, dos tratados sobre o governo. Com o esforço do meu trabalho, eu constituo uma propriedade, eu adquiro uma propriedade que deve ser protegida contra os abusos do poder, contra eventuais abusos dos governantes. Então, o governo limitado tem essa função de proteger a propriedade privada, que é um direito natural do ser humano, né, em busca da sua felicidade, em busca do seu conforto, etc. Então, Locke imagina, ao contrário de Thomas Hobbes, que imaginava o contrato nascendo do medo para a defesa da segurança de cada um, ele imagina o contrato social nascendo do consentimento dos governados. Né? Os governados consentem que os governantes os representem, desde que eles respeitem a liberdade, nela incluído o direito de propriedade. Então, existe aí o direito ao consentimento e daí decorre o direito à confiança também. Eu cito aqui o John Donne, que é um historiador de Cambridge, tem um livrinho dele em que ele fala da teoria do Locke. Bom, para concluir,
John Locke vai um pouco mais além e diz o seguinte: André, Oi, André. Eu acho que você desligou seu microfone sem querer. Professor, eu acho que eu caí da chamada aqui. Não, acho que foi o microfone dele, cara. Ele foi mexer ali, acho que deve ter. A gente não tá te ouvindo. Tenta ligar teu microfone. Ele vai sair e vai entrar de novo. Tá ouvindo agora? Agora sim, beleza. Continua. Não, pois é, eu queria dizer para vocês, para concluir, eu não sei realmente de onde, em que momento caiu Alô? Alô? Oi. Oi, nós te ouvimos. Eu não sei em que momento caiu o áudio, mas, enfim, concluindo, John Locke foi um pouco mais além e concebeu uma teoria da resistência que poderia chegar à revolução. Se os governantes não respeitassem o contrato social, né, o consentimento que foi dado, os limites estabelecidos, eles teriam direito de se rebelar, não só de realizar uma resistência civil no sentido passivo, vamos dizer, no sentido estabelecido por Gandhi, séculos depois, mas também de realizar uma revolução com o objetivo de restituir a liberdade perdida, né, incluindo o respeito à propriedade privada, que era vista como um direito natural, né, como uma acumulação legítima de riqueza associada à liberdade. Alguns autores dizem que essa defesa da propriedade privada fundamentou a expansão do capitalismo naquele século e nos séculos seguintes, né? E também influenciou o modo de vida americano. Os Estados Unidos foram fundados, né, com os imigrantes que chegaram lá com a ideia de fundar uma nova sociedade, criar uma nova sociedade com base no comunitarismo, respeito à propriedade, governo limitado e tal, e isso teria sido influenciado pela teoria política de John Locke. E, por último, né, e amanhã a gente vai abordar isso, eu não sei se é a mesma turma, a teoria de John Locke influenciou a teoria de Robert Nozick, né? Os libertarianos sofreram uma influência direta. Nozick admite isto, né? Que ele concebeu a teoria dele com base na formulação teórica de respeito à propriedade de John Locke. Então é isso. Eu fico aberto para perguntas, né? Era bom a gente estabelecer um debate. Eu gosto desses autores, né? Mas críticas são bem-vindas. São autores importantes que influenciam até hoje a teoria política, né? A teoria política, o pensamento moderno. Ok? Alguma pergunta? Professor, boa noite. Eu queria entender um pouquinho mais por que para o John Locke, a propriedade antecede a sociedade. Como seria essa dinâmica? Não, ele encara a propriedade como um direito natural.
Ele encara a propriedade como um direito natural. Tem uma frase dele, eu não tenho ela aqui, mas ele diz isso muito claramente. A propriedade ela seria como um fruto decorrente do trabalho de cada um. Ele fala literalmente em suor do corpo, né? Seria resultado do trabalho de cada um, do suor decorrente do trabalho. E isso é fundamental. A gente tem que contextualizar um pouco, como eu falei. Ele viveu na época da monarquia absoluta, né? Do absolutismo monárquico. Então, os cidadãos estavam sujeitos a qualquer tempo a perder a sua propriedade, a pagar um tributo sem discussão no parlamento. Então, a propriedade assumiu para Hobbes esse aspecto essencial, né, de direito que cada ser humano tem de possuir o que é seu e associando isto à liberdade política. Isso faz algum sentido, né, se você olhar como as sociedades evoluíram de lá para cá, né? Enfim, os regimes coletivistas, né, que falam em propriedade coletiva, normalmente não respeitam os direitos individuais. Então, ele foi um teórico do liberalismo clássico que pela primeira vez defendeu a propriedade privada como marco essencial, como direito essencial do indivíduo. E isso também ajudou a fomentar a expansão do capitalismo. Precede a constituição da sociedade, porque no estado de natureza o homem procura construir o seu acervo como decorrente do trabalho. E quando o contrato social é fundado, né, com ali a ideia de consentimento, né, os governantes consentem que aquele aspecto ali será preservado como essencial à garantia da liberdade. E se amanhã um governante viola o direito de propriedade, ele fere o outro direito, a outra teoria que Locke concebeu, que é a teoria da confiança. Ele terá violado a teoria da confiança, ao deixar de respeitar o que foi consensualmente acertado, a propriedade privada no meio. É isto. Eu não sei se respondi, mas, grosso modo, é assim que Hobbes e a teoria vem a formulação teórica dele. Não respondeu sim, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas Ferreira. Vou fazer uma pergunta que eu acabei de formular aqui na pressa. Então, licença. Em inglês, a palavra liberal ela tem um significado diverso, né, do que se descreve. A minha pergunta é em que ela se diferencia o liberalismo norte-americano daquilo que na Europa ou na América Latina nós chamamos de liberalismo? Uma pergunta um pouco complexa, né? Desculpa. Não, é boa, a pergunta é boa. Essa turma é a mesma de amanhã, da live de amanhã? Porque amanhã eu vou entrar mais nesse tema, mas nada impede que eu faça isso agora. Bom, o liberalismo, como doutrina política, ele comporta várias correntes, né? Ser liberal na Inglaterra não é a mesma coisa que ser liberal nos Estados Unidos, em primeiro lugar, né? Por exemplo, se eu tivesse que me definir como liberal, eu me defino como liberal, eu me definiria como liberal inglês, no sentido inglês, né? Mais próximo, por exemplo, de Locke, né? Mais um liberalismo que tenta, vamos dizer, de cunho constitucional,
que defende um governo limitado, que respeite os direitos individuais, que adote políticas públicas de proteção dos... E aí já é um pouco complexo dizer isso em matéria de liberalismo. Políticas públicas que protejam os vulneráveis, né? Porque, por exemplo, ser liberal na Inglaterra é diferente de ser liberal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ser liberal é alguém ligado ao campo da esquerda, né? É alguém que defende as minorias, né? É alguém que é mais cosmopolita, né? É por isso que os liberais lá normalmente estão agasalhados no Partido Democrata, né? E aquela direita mais conservadora, né, que não necessariamente é liberal, conservadorismo é uma coisa, liberalismo é outra, ela está abrigada ou filiada ao Partido Republicano, né? Agora, essa é a distinção que há, grosso modo, entre o liberalismo na Inglaterra e o liberalismo nos Estados Unidos. Agora, com relação à América Latina, a tua pergunta é muito boa, Lucas, porque a gente precisaria discutir mais o liberalismo na América Latina. Primeiro porque o termo liberal na América Latina é um termo demonizado, né? Demonizado, né? Às vezes, até quando alguém quer te ofender, você é um liberal, neoliberal, então é uma coisa... Está entendendo? Neoliberal é quase um palavrão, né? Eu, às vezes, vou ler textos na internet, eu tenho a assinatura da Folha de São Paulo, aí, às vezes, o cara começa... Porque se o cara escrever na primeira frase ou na segunda neoliberalismo, e eu sentir que ele não tem conhecimento, não digo profundo, mas razoável do que seja neoliberalismo, eu já me desanimo, já percebo que ali há uma intenção de demonizar. O que eu vejo com relação ao liberalismo na América Latina é o seguinte: no século XIX, as repúblicas, enfim, os países se tornaram independentes do jugo espanhol e português com base no princípio liberal, né? Com base no liberalismo da época. Mas de lá para cá, houve uma mudança de trajetória e prevaleceu o pensamento iliberal, antiliberal. Se você observar, por exemplo, a trajetória da Argentina, né? A Argentina cresceu muito até o início do século XX, era uma espécie de democracia, como é que eu posso dizer, não muito aberta, era uma democracia de competição restrita entre grupos, né? Uma democracia um pouco elitista, mas depois veio o peronismo, né? com aquele perfil iliberal, antiliberal. A mesma coisa no Brasil, com Getúlio Vargas, em outros lugares da América Latina. Quer dizer, durante o século XX, a trajetória da maioria dos países da América Latina foi uma trajetória claramente iliberal, né? Sempre colocando um grande líder acima das instituições políticas, aquela ideia do líder redentor, de alguém que vai nos salvar, né? Aí tem, no caso brasileiro, Getúlio Vargas, o pai dos pobres, né? Lula, o filho do Brasil, agora o Bolsonaro, com todo respeito, né? Bolsonaro, como o mito, né? O Messias, né? O próprio Messias. Ele já é Messias. É claro, olha, cada um tem suas preferências, né? Mas, assim... com certeza. A gente não pode, de maneira nenhuma, achar que nós vamos ser salvos por redentores. Isso aí é uma coisa básica no pensamento liberal, né? O Trump agora deu uma entrevista segunda-feira passada desastrada, né? Quando ele foi questionado por uma repórter. A imprensa é fogo também, né? Se você ficou um mês sem fazer nada, ela perguntou, né? Por que você ficou um mês sem agir? Aí ele disse, olha, eu sou presidente, eu tenho... meus poderes são totais, né? Tenho poder total. E aquilo repercutiu muito mal. Imagina, no país dos federalistas, né? da defesa, do poder fragmentado, dizer isso não soou bem. Então, assim,
Eu acho, tem uma polêmica que eu estou acompanhando, o professor Breno também, entre o Gessé Souza, que é ligado ao campo da esquerda, e o Marcos André, que é um liberal que eu conheço, eu fui aluno dele, às vezes eu converso com ele. Ele é muito importante, eu sou um pobre marquês, né? Mas às vezes a gente conversa. O Gessé publicou um artigo na Folha de São Paulo, você encontra na internet facilmente, dizendo que havia excesso de liberalismo no Brasil, né? E o mercado era muito forte e o Estado estava sendo assediado, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, pelo mercado. E aí, no domingo seguinte, na Ilustrada, o Marcos André publicou um artigo dizendo não, é o contrário. Nós temos excesso de Estado no Brasil, né? E agora, só agora, finalmente, é que, pela primeira vez, diz o Marcos André no artigo, o nome do artigo dele é Raízes do Brasil Político, né? Uma coisa assim, Raízes do Brasil Liberal. Enfim, ele diz o seguinte, pela primeira vez no Brasil, o liberalismo está vencendo, né? Pela primeira vez, e eu acho que ele tem razão. Aí eu estou com o Marcos André e divido do Gessé. Por exemplo, é a primeira vez que se discute reforma da Previdência e não tem gente na rua, manifestações gigantescas contra a reforma da Previdência. As situações entraram temas na agenda pública que eram impossíveis de pensar há 15 anos, né? Eram simplesmente impossíveis, né? Reforma da Previdência, enfim. Isso significa que houve um avanço nunca visto antes do liberalismo. Aí tu pode dizer, mas o que se ganha com o liberalismo, né? A gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que ralar mais. Qual é o ganho disso, né? Um governo liberal, ele, em primeiro lugar, não é um governo grande, gigantesco, ele é um governo mais reduzido, né? A ideia é fazer mais com menos. E o mais importante, eu sempre digo isso para um amigo que tenho, que é ligado ao campo da esquerda, o Rodolfo. Um governo liberal, ele vai criar as condições, não digo ideais, falar em projeto ideal na vida social é uma utopia, mas ele vai tentar criar condições boas, adequadas, para a geração de riqueza num ambiente de liberdade. Ou seja, se você quer ser microempresário, um governo vai tentar facilitar a tua vida, desregulando a economia, criando menos taxas, menos tributos, menos exigências para abrir a empresa e colocá-la em funcionamento. Então, a ideia liberal é a de que cada um possa perseguir seus objetivos em busca num ambiente de liberdade, sem um ônus pesado que há no Brasil. A ideia é essa, está entendendo? Então, assim, eu vejo na América Latina, houve agora um avanço da agenda liberal em vários países, mas isso não quer dizer que o liberalismo venceu, né? Longe disso, né? E agora, para completar, veio a pandemia que esculhambou com o orçamento público, né? O Guedes estava fazendo esforço ali para controlar o déficit público e agora esculhambou total, né? Ninguém sabe como será amanhã ou amanhã. Mas, enfim, eu vejo assim uma forte tradição liberal na América Latina, muito forte, maior do que a tradição liberal, e agora, pela primeira vez, assim, um avanço da agenda liberal no Brasil, no Chile e em alguns lugares, né? Não me perguntem por que não deu certo o governo Macri, eu não tenho uma resposta clara. Mas é isso, basicamente é assim que eu vejo o liberalismo, esses vários conceitos de liberalismo que há ao redor do planeta. Perfeito, super esclarecido. Muito obrigado, André. Não, de nada. Por compartilhar o grande manar da sabedoria. Valeu, Obrigado Lucas. mesmo. Boa noite. Pessoal, próxima pergunta. Mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. É o Helder. Oi, pastor. Faça. Seguinte, eu gostaria de saber como é que é possível esse híbrido
entre liberal na economia e conservador nos costumes. Como é que isso é possível? Se em algum momento, porque até onde eu observei, se você é liberal na economia, chega um momento em que essa posição ela acaba, de certa maneira, confrontando com alguns princípios conservadores na moral, nos costumes. Eu gostaria de saber se há essa possibilidade, em que medida isso é possível. O Breno, se quiser comentar também. Obrigado. Eu vou responder, mas eu acho que eu também peço que o Breno intervenha, por favor, professor Breno. Porque o Breno conhece mais o conservadorismo do que eu. Né? Eu confesso que conheço pouco. Eu realmente não sei, porque realmente a tua definição é muito boa. Nós estamos diante de um governo híbrido, que é conservador nos costumes e liberal na economia. Né? Um governo totalmente liberal nos costumes seria mais parecido com o liberalismo de Nova York, né? Defesa das minorias, aquela ideia de uma sociedade aberta, onde cada um faz o que quer, né? Todos têm voz, todos podem fazer, naturalmente respeitando as leis, a Constituição, a ordem, etc. Mas cada um viva como quiser, né? Essa que é a ideia. Mas, assim, não é isso que nós vemos no bolsonarismo, né? Uma ideia de restituição da ordem dentro de padrões mais ou menos rígidos, né? E realmente tem aí um conflito entre a esfera econômica do governo. Você vê o Paulo Guedes falar, ele fala em sociedade aberta, né? Na grande sociedade aberta. É uma ideia de Popper. O conceito de Popper é o autor que eu estudei, né? Que eu estudei, gosto. O que é a sociedade aberta para o Popper? É uma sociedade em que os tabus são constantemente questionados, né? É uma sociedade plural, todos se manifestam, né? Onde as instituições são reformadas continuamente, né? Através de reformas graduais, controladas. E o bolsonarismo, às vezes, passa a impressão de que não quer estar errado. E quer congelar a história. Então é isso. É uma equação que é difícil de fechar, porque é um governo muito conservador dos costumes e procura ser aberto no campo econômico, muito aberto no campo econômico. Não sei se vai funcionar, realmente não sei. Eu não tenho uma resposta clara, realmente não tenho. Realmente se trata de um híbrido e eu não sei se isso vai realmente funcionar. E agora o professor Breno, eu queria ouvir a opinião dele, assim como é. Então, eu vou deixar minha câmera fechada por conta da internet, que está um pouco oscilando, tá? Então, para não consumir internet, eu vou deixar minha câmera fechada. Mas, assim, tentando responder a pergunta do Helder, tá? O que acontece? Conservadores e liberais, eles estão em pé de guerra há muitos anos, há muitos séculos, tá? Se vocês voltarem para o Brasil Imperial, por exemplo, os dois partidos dominantes naquela época eram justamente partidos democratas, o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá? Na Inglaterra, a mesma coisa, Tories e Whigs. E aí vem os paradoxos da vida, né? O Edmund Burke, que é o patrono do conservadorismo, ele nunca foi um Tory, ele sempre foi um Whig, ou seja, ele sempre foi um liberal, né? Então, essa questão toda entre conservadores e liberais, ela oscilou por muitos séculos num conflito aberto. O que vai acontecer? No pós-Segunda Guerra Mundial,
nasce uma convergência, digamos, uma coalizão socialista muito forte, que une trabalhistas, social-democratas, socialistas moderados, comunistas em alguns casos, e esses, de certa maneira, vão tentar ameaçar as liberdades, todas as liberdades, né? Bem, eu estou falando do ponto de vista da narrativa desse liberal conservadorismo, né? Liberal conservative. Então, o que vai acontecer? Eles vão afrontar as instituições, tentar implantar modelos planificados de economia, entre outras coisas. Então surge na Inglaterra, especificamente na Inglaterra, uma tendência de tentar unificar a tradição conservadora e a tradição liberal. Né? E daí o nome disso, né? Liberal conservative, liberal conservadorismo. E a literatura vai avançar nesse sentido também. Tá? É difícil identificar um teórico liberal conservador, tá? É muito complicado. Mas muitos vão falar nesse sentido. O mais recente, inclusive, a falar nesses termos é o recém-falecido, o Roger Scruton. Tá? Ele é um defensor dessa causa liberal conservadora. Por quê? Aí ele vai falar do ponto de vista do conservadorismo, ou seja, o que o conservadorismo defende? Ele defende as instituições que funcionam, a funcionalidade da sociedade. Se a economia de mercado é a coisa que funciona, se a economia de mercado é a instituição econômica mais bem-sucedida da história, então um conservador tem quase que por obrigação defender a economia de mercado. Então você pega esse lado econômico do liberalismo, que é aquilo que os italianos vão chamar de liberismo, tá? O liberalismo econômico propriamente, não o liberalismo político, o liberalismo moral, o liberalismo filosófico, tá? E abraça essa causa do liberalismo econômico, ou seja, do liberismo, com as causas conservadoras, ou seja, uma economia de mercado, uma economia capitalista pujante, porém com uma sociedade que não vai desprezar suas instituições consolidadas, a família, a igreja, o Estado, a democracia, blá, 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 blá. Então, o que o bolsonarismo tenta mesclar é, digamos assim, uma discussão que surge na Inglaterra e, por tabela, nos Estados Unidos, né? E tenta, de certa maneira, colocar isso no Brasil. Claro, as coisas no Brasil elas não são tão fáceis assim. O Brasil não é para amadores, né? Ninguém tem obrigação de ser normal no Brasil. Então, as coisas aqui elas vão perdendo um pouco a sua característica original. Tá? Mas o debate, digamos assim, da teoria política que surge nesse contexto, e o bolsonarismo acaba não por uma circunstância política específica, abraçando esse credo político. Beleza. Pessoal, pode falar, claro. Posso acrescentar? Tem uma característica que eu acho fundamental no conservadorismo, que é a ideia de que nem tudo deve ser revogado. Né? Isso. Que é assim, quando se pensa em conservador, me corrija se eu estiver errado depois, tem gente que pensa no conservadorismo simplesmente a manutenção da ordem como está, sem nenhuma modificação. Não é isso. Eu acho que o conservadorismo é realizar uma mudança que preserve, por exemplo, certas tradições consolidadas, certos hábitos. Isso. E isso me remete a uma ponderação que Popper fez, dizendo o seguinte: nem tudo deve ser realmente derrogado. Porque é muito comum nas revoluções os revolucionários chegarem lá, olha, apaga tudo e vamos começar tudo do zero. Né? Por exemplo, o Hugo Chávez muda até o nome do país, né? Muda a bandeira, o cavalo olha para esse lado, vai olhar para o outro. Muda o nome do país, muda tudo. Agora começou, você joga fora conhecimentos que foram adquiridos, tradições que foram criadas, hábitos que foram consolidados. E isso é ruim, tá entendendo? Porque aquelas tradições elas são resultado de experimentos sociais que às vezes deram certo. Então eu acho isso bacana no conservadorismo. Agora, o que eu tenho observado é que já começaram alguns conservadores, me esqueço agora os nomes, né? Eu tenho lido na Folha de São Paulo,
ele já começa a criticar o Bolsonaro, os filhos, etc., dizendo que eles não são verdadeiros conservadores, né? Que, na verdade, eles estão ali, vamos dizer assim, queimando o capital político com essas atitudes ali. Porque, assim, ser conservador é querer uma mudança gradual, controlada, né? Respeitando essa tradição que foi consolidada. Até onde eu vejo é por aí. Sim. Não, sem dúvida. E há uma confusão muito grande de conceitos, né? Conservadorismo, a questão dos reacionários, que é uma outra coisa. Tá? Os reacionários, eles querem ressuscitar o passado, né? Eles querem voltar a um passado idílico, né? Olha, vamos voltar ao regime militar, porque naquela época o Brasil era melhor. Então, não, vamos voltar à época da monarquia, porque naquela época era melhor. Né? Isso é o reacionarismo. E há uma confusão muito grande também com o tradicionalismo, que é uma concepção também que tenta visar, digamos, a perenização das instituições. É como se as instituições não pudessem ser aprimoradas, elas são intocáveis. Então há uma confusão também muito grande entre entre conservadorismo e tradicionalismo. E são coisas distintas. Né? O conservadorismo é justamente isso que você falou aí. Legal. Pessoal, mais pergunta aí? Vamos lá? Faça aí, liga o microfone aí e manda pergunta. Mas assim, é o Thailson novamente. Mas como vocês já falaram, se juntar essa parte do liberalismo econômico com o conservadorismo que vocês explicaram e tudo mais, fazendo a mesclagem dos dois, tem mais chance do governo dar certo? Como seria, ou se tem algum exemplo de se alguma vez já deu certo? Eu acho. Posso responder primeiro, Brenda? Claro. Eu acho assim, tudo depende, o êxito do governo Bolsonaro depende do sucesso na economia. Né? Eu acho que pode sim dar certo se houver uma recuperação econômica, e aí eu acho que ele consegue, eu não digo avançar muito com a agenda conservadora, mas ele consegue enfim, consolidar a visão dele. Né? Depende muito da economia. O que me preocupa agora, eu estou torcendo para dar certo. Eu gostaria que as reformas do Paulo Guedes chegassem a bom termo. Né? Naturalmente, ele não vai conseguir implementar toda a agenda dele. Né? Tem os grupos de pressão atuando sobre o Congresso. O Maia é liberal, né? Enfim, mas eu acho que se ele conseguisse implementar parcialmente a agenda dele, eu acho que o país cresceria. Né? O país vai crescer se ele conseguir implementar, eu acredito. Eu acho que, crescendo, o Bolsonaro ficaria mais à vontade, teria mais espaço, haveria mais conforto para que ele levasse adiante a agenda conservadora dele. Então, eu acho, sim, que pode dar certo, tá? Nesse sentido. Mas depende, fundamentalmente, da retomada do crescimento econômico. Agora, surgiu esse fato, vamos dizer, imprevisível, né? Porque começou no final de dezembro, em janeiro, na China, que foi a pandemia da Covid-19. E aí, enfim, não é só o Brasil, a gente está numa zona cinzenta. Ninguém sabe direito o que vai acontecer, não só no controle da pandemia, mas também com relação aos próximos passos da economia global. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou otimista. Eu acho que esses cenários catastróficos aí, 2 anos sem remédio, 2 anos sem vacina, eu acho que vem um resultado bom antes disso. E eu acho também que rapidamente a economia mundial se recupera. Eu acho, tá entendendo? Porque a gente está com uma demanda reprimida em razão de confinamento, lockdown, isolamento social. E depois que isso passar, vai haver uma retomada. Eu não sei, eu estou falando uma coisa meramente intuitiva, eu não sou cientista político, sou cientista político. Mas eu acho que a economia volta a crescer rapidamente, uma vez que seja
controlada a pandemia. Eu não fiz sentido, eu não acho que esses cenários catastróficos vão se configurar. Show de bola. Thaís, faz tua pergunta aí. Eu não sei exatamente se é uma pergunta, mas assim, olhando, não comparando, mas se nós formos olhar para os Estados Unidos, nós enxergamos neles uma economia mais liberal, uma ideologia mais liberal também. E quando nós fazemos uma olhada aqui para a América Latina, a gente não consegue enxergar isso muito bem. A pergunta que eu tinha para fazer é, nos Estados Unidos, por eles terem uma economia mais liberal, uma ideologia mais liberal, pode dizer então que o liberalismo ele contribuiu para que os sistemas eleitorais eles sejam mais transparentes, enquanto, ao contrário dos Estados Unidos, uma consequência de tentar implementar o liberalismo foi a ampliação das desigualdades econômicas e sociais? Pera lá. Qual é a última pergunta sobre desigualdade? Enquanto nos Estados Unidos, uma contribuição do liberalismo foi ter um sistema eleitoral mais transparente, e se eu posso dizer que na América Latina, por questão de tentar implementar o liberalismo, houve uma ampliação das desigualdades econômicas e sociais. Entendi. Olha, pera lá, eu acho que... Deixa eu ver como é que eu explico. Essa ideia de governo limitado que John Locke defende, eu não falei disso, mas isso, ao longo dos séculos, envolveu uma coisa crucial na democracia liberal, que é a ideia de prestação de contas. Isso é uma das pedras, vamos dizer, pedras de toque do liberalismo. Governo limitado, governo responsável, é aquele que presta contas. Presta contas é submeter a fiscalização das instituições que fazem o chamado controle horizontal. Eu não sei se tu já reparaste, o professor Breno sabe bem disso. Tem um controle que é chamado vertical, que são as eleições. Nós fazemos o controle vertical dos governantes. A gente é chamado periodicamente para votar. Este ano, 2002, tem eleição. Então, a gente vai votar para prefeito e vereadores. Aqueles prefeitos que tiveram um bom desempenho, são bem avaliados, provavelmente vão ganhar, vão ser reeleitos. Os que foram muito mal não serão reeleitos. Então, na literatura, isso é um controle que é feito pelos governados, por nós, cidadãos. É um controle chamado vertical, porque a gente pode mandar embora o mau governante para casa. Agora, ao longo dos séculos, por causa do liberalismo, é uma ideia liberal, a ideia de prestação de contas foi se aperfeiçoando. Então, o Brasil, nesse campo, está muito bem na foto. Você tem tribunais de contas atuantes, você tem o judiciário muito forte hoje, o STF é muito forte. Agora decidiu essa semana que os governadores e prefeitos podem determinar medidas sanitárias que signifiquem controle social, isolamento social, etc., porque o Bolsonaro havia ameaçado, o presidente Bolsonaro, baixar um decreto determinando que todos voltassem ao trabalho. Quer dizer, essas instituições de controle têm um poder muito grande que foi conferido pela Constituição, especialmente o STF, Ministério Público Federal, Tribunais de Contas, Polícia Federal, e por aí vai. A imprensa pode ser considerada também alguém que faz esse controle horizontal. E tudo isso significa mais transparência. Quer dizer, quando você tem essas instituições de controle cobrando prestação de contas, você tem um governo mais transparente. E isso é muito forte também nos Estados Unidos. Lá eles têm uma tradição muito mais sedimentada do que a nossa, mas nós avançamos muito. A própria Lava Jato demonstrou, antes da Lava Jato, mensalão, demonstrou a força dessas instituições de controle.
o Marcos André, o cientista político Marcos André, chama. Ele diz que o nosso presidencialismo é forte, chama cachorro grande com coleira curta. Coleira curta seria. André, retoma aí, retoma os últimos 20 segundos. Então, assim, essas instituições de controle, quando cobram do governo a prestação de contas, isso é transparência. A ideia de transparência vem daí, né? Você prestar contas de modo claro, efetivo, né? De modo que todos possam saber onde o governo gastou os recursos, de que modo, por que meio, sabe? E isso é transparência. Então, o Brasil melhorou muito nessa área. Os americanos já têm uma tradição consolidada, né? Transparência vem daí. Se você observar os países onde há ditaduras, no ranking, por exemplo, da Anistia da Transparência Internacional, da Organização Transparência Internacional, os países mais democráticos estão no topo da lista, né? Noruega, Dinamarca, Suécia, Canadá, né? Alemanha, e os países mais autoritários, cujos regimes são mais fechados, estão lá embaixo na lista, né? Que é a Coreia do Norte, Eritreia, Síria, né? Devastada pela guerra. Quer dizer, ali não tem transparência. Não tem Venezuela? Venezuela está lá embaixo. Por quê? Porque o governo venezuelano controla o judiciário, controla o Ministério Público, controla a polícia. Então, o governante não se sente obrigado a ser transparente, a prestar contas. Por que eu vou me incomodar em prestar contas se eu tenho o judiciário no meu bolso? Nada vai me acontecer. Então, assim, prestar contas, ser transparente numa democracia é prestar contas. E essas instituições, elas têm, às vezes, elas até exageram, né? Elas até exorbitam, mas elas são necessárias, né? Elas são necessárias e é importante que elas tenham força para realmente exercer esse controle. Essa é uma questão. Agora, a desigualdade, a tua pergunta é boa e isso gera muita confusão, né? Por que o liberalismo trouxe mais desigualdade? Não é uma questão... muita gente diz isso. Liberalizaram a economia e não trouxe mais igualdade. É uma questão complexa. Eu acho que o liberalismo busca, no primeiro momento, aquilo que eu falei, criar um ambiente bom para a produção de riqueza. Havendo geração de riqueza, todos vão ganhar, uns mais, outros menos. Agora, dizer que os liberais não se incomodam com a sorte dos mais fracos, dos mais vulneráveis, não é verdade. Uma política pública liberal, ela vai socorrer os vulneráveis, né? Uma política pública social-democrata, de esquerda social-democrata, vai criar um plano tipo o SUS, né? Atendimento universal, todos têm direito, etc. Só tem um problema. Quando você cria uma política pública universalista. Suponha o seguinte, eu já ouvi um liberal falar isso e a gente tem que ponderar sobre isso. Um cara que seja rico, que tenha 10 comorbidades, para usar a palavra da moda, né? O cara tem 10 doenças. Pode ter. Né? O cara pode ter. Ser um aidético com 10 e tem 10 doenças oportunistas. Ele tem dinheiro, ele tem como pagar o custo do tratamento, mas ele pode chegar no posto de saúde, a pandemia à parte, mas ele pode, antes da pandemia, ele poderia chegar no posto de saúde de hoje e dizer: eu quero tratamento, o Estado me dê tratamento para as 10 doenças das quais eu sou portador, e o Estado brasileiro é obrigado a prestar o atendimento. Por quê? Porque está na Constituição que o atendimento é universal, que não pode ser negado a ninguém. Então, assim, os liberais têm que ter muito cuidado com isso, né? Se os recursos são escassos, eles têm que ser distribuídos de maneira justa, proporcional. Ora, se eu posso pagar um plano de saúde, então eu não devo recorrer a um plano, a um hospital público.
Se eu posso pagar, eu vou pagar, né? Assim, a rede pública deveria ser destinada só aos vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Os miseráveis economicamente, os pobres, muito pobres, né, que não têm como prover seu sustento, os loucos, os idosos, muitos idosos, as crianças que não têm proteção. Uma política pública liberal não significa agora cada um por si, não é isso. É uma rede de proteção que vá efetivamente proteger os vulneráveis e não uma rede universal. Então, assim, um governo liberal que não seja ultraliberal, né? Enfim, um governo liberal ponderado, ele vai sim fazer distribuição de renda, né? Não sei se você reparou, mas o Bolsonaro manteve o Bolsa Família. O Partido Novo, que é um partido liberal, defende a manutenção do Bolsa Família. O cientista Marcos André, o cientista político Marcos André, escreveu um livro, Brasil in Transition, dizendo que essas políticas de proteção social se tornaram um consenso no Brasil. Nenhum governo daqui para frente vai ter coragem de cortar o Bolsa Família. E talvez ele tenha razão, né? Talvez ele tenha razão. Então, é isso. O liberalismo ele tenta criar um ambiente para a geração de riqueza e com políticas públicas que protejam os mais vulneráveis. Perfeito, professor. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom, André. E só para aproveitar... Rapidinho, Lucas. Okay. Lucas, só um instantinho. Só para aproveitar o embalo, a Thaís fez um trabalho sobre justamente desigualdades e ela comparou o Bolsa Família com o programa Oportunidade, que é o Bolsa Família do México. Né? Ela fez um trabalho, a monografia dela foi sobre isso, né? Foi um trabalho interessantíssimo. Tá? Então nós temos, para encerrar, porque o André está cansado. Fala, André. Não, vai, continua. Não estou cansado, não, vai. Tá, então é o seguinte, nós temos mais 2 perguntas. Como ele não está cansado, então a rodada está aberta, tá? Então nós temos uma pergunta agora do Lucas Ferreira, tá bom? E logo em seguida do Lucas Coutinho. Tá, perfeito. Mais uma vez. Então, quer dizer que os liberais eles não atribuem ao governo a responsabilidade de lutar pela justiça social? Pelo que eu acabei de tirar do discurso do André? Depende do liberal. Não, olha só. Não, Depende. Depende. Claro. Depende. Amanhã a gente pode falar mais disso, que a gente vai falar sobre liberalismo contemporâneo. Não sei, é a mesma turma de amanhã, de hoje? Ou não? Mas, enfim. É a mesma turma. Então pronto. Mas Se eu puder responder de grosso modo, pode ser também. Isso é controverso. Por exemplo, isso é controverso. Altamente controverso. Hayek dizia, me esqueço agora o texto, eu acho que é um texto dos anos 60, não é texto, é um livro dele, não é um artigo. Ele diz o seguinte, ele chamava a justiça social de miragem, é uma miragem. Quer dizer, a justiça social é defendida pela social-democracia, era defendida nos anos 60, 1960, e ele dizia o seguinte, Hayek, é uma miragem, porque grupos organizados se apoderam de fatias do orçamento, invocando a bandeira da justiça social, a defesa da justiça social. Né? Você cria determinadas políticas públicas e aqueles grupos mais organizados conseguem ter acesso às maiores fatias do bolo. Né? E isso não é justo. Os maiores sindicatos, as maiores organizações. Então, assim, ele dizia, uma crítica que ele faz, que a gente tem que ponderar, né? Se ela é procedente ou não. Ele dizia o seguinte, na verdade, isso não leva à justiça. Né? Isso seria mais um invólucro usado pela social-democracia para favorecer determinados grupos. Né? A minha visão é a seguinte, o Estado é necessário. Né?
E aí o próprio Hayek tem um trecho do Caminho da Servidão, isso eu li, ninguém me falou, eu li, tem um trecho do Caminho da Servidão que ele defende um programa de renda mínima. Ora, até o Hayek, que era um neoliberal, admite que é necessário um programa de renda mínima, tal como era aplicado na Inglaterra nos anos 1940. Né? O livro ele publicou em 1944. Agora, ele diz o seguinte, como todo liberal, bom liberal, ele diz o seguinte, não pode ser eterno. Ou seja, você recebe aquele subsídio do governo, um programa de renda mínima, né, um Bolsa Família, aquilo não pode ser eterno, é um programa de incentivo para que você consiga se inserir no mercado, você consiga concluir um curso superior. Não pode ser, se você cria um programa permanente como esse, você, enfim, cria um problema orçamentário e cria distorções graves. Essa que é a ideia. Com relação a... Enfim, eu vejo assim, para um liberal ponderado, o Estado é necessário, é um mal necessário. E não é tanto a ideia de realizar a justiça social, porque é um conceito meio vago, né? O Hayek dizia isso, existe uma vacuidade no conceito de justiça social. O que é justiça social? Quem consegue definir o que é justiça social? Justiça social... André, eu posso dar uma... Pode falar. Eu posso dar uma contribuição? Pode. É só uma contribuição, porque assim, há um grande mal-entendido em relação a isso. Por exemplo, se nós formos recordar as políticas sociais, de onde elas surgem, elas vão surgir justamente de sociedades plenamente liberais. Né? No caso da Inglaterra, a lei dos pobres. A lei dos pobres, ela é criada na Inglaterra no século XIX. Ou seja, o que é a lei dos pobres? É a política de educação pública. Né? O primeiro estado previdenciário do mundo foi criado na Alemanha de Bismarck. E Bismarck é um conservador. Né? 1771, quando, depois da guerra... Perdão, 1871, depois das guerras franco-prussianas, o Bismarck cria um estado previdenciário. Ou seja, a previdência social, ela nasce na Alemanha de Bismarck. Então, o que vai acontecer? Depois, séculos depois, surge o conceito de justiça social. Só que é um conceito que não se aplica à origem do liberalismo. É um conceito a posteriori, um conceito que vai ser colocado já no século XX. E o liberalismo ele surge no século XVII. Ele surge com as obras de Locke. Né? Então os liberais desprezam os pobres? Os liberais esquecem os pobres, teoricamente? Não, isso não é verdade. O século XX, um dos maiores liberais do século XX, chama-se John Rawls, ele vai colocar o tema da desigualdade no centro das atenções. Os liberais hoje discutem muito o tema da desigualdade por conta da obra de John Rawls, o liberalismo político, e entre outras obras. Então, a preocupação da desigualdade é uma preocupação liberal, né? Ou seja, sempre foi uma preocupação dos liberais. Como, digamos, reduzir a desigualdade, como eliminar a desigualdade. Então é mais ou menos isso. Continua, André. Não, porque assim a democracia liberal não sobrevive com desigualdades muito grandes, não vai sobreviver, né? Amanhã a gente vai falar sobre isso, né? Mas o próprio Hayek dizia isso. Se você nasce rico, você tem uma probabilidade muito maior de continuar sendo rico. Enfim. E quem nasce numa situação de adversidade, é claro que enfrenta mais dificuldades. Agora, o grande desafio da sociedade, da democracia liberal, de um governo liberal, é criar oportunidades. Amanhã a gente vê isso, né? Criar oportunidades iguais. Como se criam oportunidades iguais? Né? Tem uma discussão dentro do liberalismo sobre isso, né? Você tem que criar oportunidades iguais, criar pacotes de oportunidades iguais. Né? Seria, por exemplo, uma escola pública boa, competitiva, capaz de fazer com que seus alunos pudessem competir com os alunos das escolas privadas mais elitizadas. Né? Mas isso é utopia. Será? O primeiro-ministro da Inglaterra foi para a UTI no hospital público agora em Londres e saiu de lá elogiando o Serviço Nacional de Saúde inglês, que é muito bom, né?
Eles têm um serviço de saúde público muito bom. Se paga caro por ele, mas é muito bom. E é universal, salvo engano, é universal. Quer dizer, qualquer pessoa pode reclamar o atendimento ser atendido por um hospital inglês. Então, assim, um governo liberal e um governo conservador, né? O Boris Johnson é conservador. Aliás, o Partido Liberal lá é a terceira força. Primeiro é o Partido Conservador, depois os trabalhistas e depois os liberais. Mas, enfim, é isso. Né? Tu tens razão. Essas primeiras leis de proteção social foram elaboradas pelos liberais. O que eu vejo é que, às vezes, a esquerda fica criando direitos, fica criando políticas públicas que, na verdade, não tem vamos dizer, sem fôlego para a sua execução, né? Sem recursos suficientes para isso. E isso é um problema, tá entendendo? Eu acho uma boa política pública liberal, quem puder pagar, vai pagar. Se eu posso pagar a universidade para mim e para os meus filhos, eu vou pagar. Agora, os liberais não acho que não tem esse darwinismo social, cada um por si, não. Né? Os mais vulneráveis têm que ser protegidos, realmente. Precisam ser protegidos. É isso. Obrigado, André. Agora, legal, bacana. Tem a pergunta agora do Lucas Coutinho. É só uma dúvida, na verdade, que eu tenho, porque o professor André falou sobre a questão de que tem um governo liberal, ele tenta criar, não sei, não lembro exatamente se foi isso que ele falou, mas ele tenta criar mecanismos para proteção dos mais vulneráveis. Foi isso, né? Foi. Isso não se aproxima de uma ideia social-democrata? Sim, um pouco. E qual que... A minha dúvida boa pergunta. A minha dúvida é a seguinte: quando que o liberalismo ele se aproxima do social-democrata, das ideias sociais-democratas? Olha, o autor que eu gosto, Popper, o liberal Karl Popper, ele chegou um momento da trajetória dele, ali nos anos 70, que ele era elogiado pela social-democracia alemã, por incrível que pareça, né? Ele, um liberal declarado, amigo do Hayek e tal, mas mais diferente do Hayek. Ele chegou a ser elogiado pela social-democracia. E criaram até um slogan, menos Marx e mais Popper, né? Que os dois eram Karl, né? Tá entendendo? Eu acho que a diferença, havendo preocupação como há dos liberais ponderados com a proteção dos vulneráveis, a diferença está na extensão da rede de proteção. Porque os sociais-democratas, eles querem normalmente eles defendem uma rede universalista muito extensa, uma rede protetiva muito vasta, e os liberais, eles preocupados com a escassez de recursos, eles normalmente pregam uma rede mais restrita, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Quanto ao resto, se a pessoa é realmente uma social-democrata, eu não vejo grande diferença, não, sinceramente. Não vejo. Sabe por quê? Porque um verdadeiro social-democrata, ele aceita as regras do jogo. Se ele perder uma eleição, ele não tenta virar a mesa. Ele respeita o resultado do jogo eleitoral, né? Ele entende que, por exemplo, uma direita conservadora deve se pronunciar, tem direito à manifestação, à contestação pública, manifestação, direito de associação, etc. Não é o que a gente vê, às vezes, no Brasil, né? Não, Bolsonaro tem que morrer, o Lula tem que morrer. Isso não é legal para a democracia, né? Eu acho a tua pergunta é muito boa. Não tem assim um autêntico social-democrata e um liberal igualitário. Amanhã a gente vai ver o que é liberal, ser liberal igualitário. Não tem grande diferença. Tu estás certo, o teu raciocínio está bem certo. Talvez a única diferença seja com relação ao tamanho da rede de proteção. Mas, na essência, eles são muito próximos.
Eu posso dar um pitaco? Pode e deve. É só um pitaco mesmo. De repente escapou alguma coisa. Não. Quero ouvir tua não, opinião. sim, pois é. As políticas liberais, elas são focais, elas são focadas. Exato. Então, por exemplo, o Bolsa Família é uma política liberal. Ou seja, ela vai atingir, digamos assim, a parcela mais pobre da população, né? Então, ali, quem são os pobres ali? Localiza e ataca, tá? A social-democracia, não. É isso que o André falou. As políticas social-democratas, elas são universalistas. Então, o que é uma política social-democrata pura? Escola pública para todos. Tá? Independente de ser rico ou pobre, todo mundo vai estudar na mesma escola. Saúde pública gratuita e universal. Todos terão acesso à mesma política. Ela é universalista. Ela nivela. Ela não discrimina a renda. Aí uma discriminação positiva, no caso, tá? Ela vai discriminar. Ela não discrimina a política social-democrata. A política liberal, sim, ela discrimina. É uma discriminação positiva, no sentido de incluir, né? Então é só esse detalhe que eu queria acrescentar à fala do André. É por aí. Realmente é por aí. Agora, há o perigo muito recorrente na América Latina de que essas redes protetivas, de proteção social, elas sejam usadas para o clientelismo político, né? O professor Breno sabe bem o que é isto, né? Nós estudamos isso em ciência política, ou seja, você vai aumentando a rede, às vezes atropelando a responsabilidade fiscal, né? Criando gastos exorbitantes, com a finalidade de fazer proselitismo político, fazer propaganda política e ganhar as eleições, né? Enfim, e aqui eu vou fazer um comentário, enfim, a presidente Dilma, quando ela foi reeleita, ela ampliou o Bolsa Família e aquele subsídio, né, para quem vai fazer curso superior, como é o nome. Eu tenho uma colega de trabalho que ela recebia essa bolsa, ela pagava a faculdade particular com esse recurso do governo. Passada a eleição, o governo avisou a faculdade que ia cortar. Quer dizer, foi a expansão de uma rede para fins eleitorais, né, para clientelismo político. Isso não é legal, né? Isso, eu acho que eu sou a favor das redes de proteção social, mas a gente tem que ter cuidado quando elas se estendem muito com essa intenção de criar uma rede de dependentes, né, de clientelismo político. Não é só no Brasil, não. Acontece muito na Argentina, na época do peronismo, aconteceu bastante em outros lugares também. André, nós temos uma pergunta da Diana. Ok. Diana, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Quando teve a pergunta aqui do Lucas, né? Do Coutinho aqui. Lucas Coutinho, justamente falando sobre quando que a gente, né, quanto que você está mais próximo de ser um social-democrata ou de ser um liberal, trazendo um pouco sobre essa situação aqui que a gente está tendo que enfrentar, que é a situação do coronavírus. Muito tem se falado na mídia, né, que olha aí, o governo liberal está tendo que investir mais em política social, tem que dar uma renda mínima para aquele que não tem condições de ficar vai ter que ficar parado, não vai poder trabalhar, vai ter que ficar em casa, e agora o governo vai ter que dar a renda mínima para ele de R$600, eles chamaram até de voucher, né? O voucher, Corona Voucher até, né? Corona Voucher. Chegaram a falar. E também essa situação da questão da liberdade, né? O próprio Bolsonaro criticou vários governadores por decretarem
até multa, o próprio Dória em São Paulo, que queria até usar questão de rede de dados para monitorar, né? E aí, nessa situação, e aí eu também cheguei a me perguntar, eu me o Estado tem que ser mínimo e as liberdades preservadas, mas numa situação dessa, que a gente sabe que tem pessoas que infelizmente não têm condições, que aí entra nessa questão da igualdade, da desigualdade, né? Estava apoiando essa questão de dar a renda mínima para aquele que precisa, melhorar a questão do SUS. Mas aí, então, aí ficou uma coisa confusa na minha cabeça. Falei, putz, agora eu sou mais à esquerda, eu sou mais à direita, eu sou mais liberal, meu Deus do céu, o que eu sou aqui? E aí, então, vem justamente a pergunta, né? Será que, justamente envolvendo essa questão da liberdade e essa questão da parte social. A mídia, inclusive, até estava falando sobre a questão do Boris Johnson, que teve coronavírus e foi atendido, e ele falou super bem do serviço de saúde lá. A Alemanha também, que tem um SUS, que é muito bom, inclusive, que comparando até com o SUS brasileiro, é melhor que o SUS. Então, a gente vê aí um novo formato de um sistema liberal. A gente vai ver uma coisa mais adaptada, que pega esse lado também um pouco mais social, e descaracteriza só de uma visão como se você fosse uma pessoa que é mais à esquerda, ela tem mais um caráter social. A pessoa que é mais à direita, ela não tem um caráter social, ela tem um caráter capitalista. Mas aí seria uma adaptação, então? Olha, deixa eu ver. A tua pergunta ela é feita, Diana. Em primeiro lugar, não te preocupa com rótulos, se tu és. Não te preocupa com isso, não. Vai observando, pensando, refletindo. Não é legal também a gente ficar preocupado com isso. Mas, enfim, a gente está numa situação de excepcionalidade, né? De absoluta excepcionalidade. Eu, pessoalmente, nunca imaginei que a gente fosse viver algo parecido com isso. Porque, para mim, a gente está vivendo uma situação parecida com a da febre espanhola que aconteceu há 100 anos. Né? Quer dizer, para mim, uma crise viral, uma pandemia viral, era uma coisa impensável. Então, assim, eu vou responder tendo em conta a excepcionalidade da situação. A gente está diante de uma situação completamente imprevisível, né? Não prevista, imprevisível, de impacto mundial, e não é uma situação corriqueira, pelo contrário, é completamente diferente. O que eu percebo nessa crise da pandemia é que existe uma completa falta de coordenação entre as instituições, entre o governo federal, os governadores e prefeituras, Distrito Federal. E não é só aqui, não. Nos Estados Unidos, eles estão lá em pé de guerra, né? O Trump falou, como eu disse, que ele tem poder total, e o governador de Nova York, que é o epicentro lá da pandemia, o Andrew Cuomo, disse, olha, nós temos presidentes eleitos nos Estados Unidos, nós não temos reis, né? Então, o que eu percebo no Brasil? Primeiro, a falta de coordenação, uma falta de coordenação muito grande entre as autoridades, né, os envolvidos, os entes da federação. Tem estado que relaxou o isolamento, tem outros que não, enfim, cada um faz o que está fazendo o que bem entende, não tem uma ação conjunta. E eu percebo também o seguinte, e aí eu divido do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Eu acho que ele não foi feliz no início da pandemia. Ele deveria ter deixado claro que a prioridade é a proteção da saúde pública, é a defesa da vida. E ele ficou com um discurso muito economicista, né? Não, a gente tem que retomar a economia. Ele está olhando para o horizonte político. Daqui a 2 anos vai ter eleição. Ele precisa chegar à eleição com resultados bons na economia para aumentar a chance de reeleição, né? Mas eu acho que ele conduziu mal, tá entendendo? Ele conduziu mal. Ele deveria ter dito, olha,
eu no lugar dele. E aí eu fiquei imaginando, o professor Breno vai entender, fiquei imaginando Churchill, Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro inglês, o que ele faria numa situação como essa. Eu acho que ele faria um grande discurso, um grande apelo à Inglaterra e ao planeta para passar por um momento de sacrifício, dizendo que valeria a pena o sacrifício inicial, com o objetivo de retomar o crescimento e o nosso bem-estar mais adiante. Quer dizer, isso não foi feito, né? Ele está sabotando aí as ações do Ministério da Saúde, ele trocou de ministro hoje, o Mandetta também provocou a saída, ele não é santo. E assim, como o liberalismo encararia isso, né? Primeiro, o mercado não pode funcionar, a economia não pode funcionar com as pessoas morrendo nas ruas. Em primeiro lugar, isso, né? Então, eu acho que o próprio Guedes fez um discurso duro, depois recuou, disse, não, eu gostaria mesmo de ficar em casa, autorizou, acertaram que ia liberar essa fábula de dinheiro aí, numa situação emergencial, porque é assim que tem que ser. Você primeiro tem que salvar as vidas, proteger a população, proteger a saúde pública, para depois pensar na retomada do crescimento, né? Eu não vejo que exista aí uma contradição em socorrer, por exemplo, os trabalhadores informais, agora, partindo isso de um governo liberal na economia. Eu não vejo que exista uma contradição, não. Eu acho que esse é o caminho, realmente, né? Vai custar caro, vai demorar a recuperação, mas eu não vejo uma contradição. Eu acho que não tem outro caminho, não. Eu acho que é por aí. Não sei se respondi, mas é como eu vejo a situação. Primeiro, a proteção da saúde pública e depois a retomada da economia. Mas quando será encontrada a cura? Quando a vacina? Ora, a gente vai ter que ver isso ao longo do caminho, né? Por exemplo, já se discute, não sei se vocês já leram sobre isso. O Paulo Guedes falou, mas não foi ideia dele, não. Ele está tomando emprestada a ideia. O certificado de imunidade. Se já tiver anticorpos, poderá voltar mais cedo ao trabalho. Se eu já tive a doença, criei anticorpos capazes de me imunizar, eu recebo um certificado, né, e posso voltar a trabalhar. Quer dizer, a Áustria agora vai voltar a trabalhar. Eles já disseram, olha, restaurantes poderão funcionar, mas seguindo essas regras, distanciamento, número de pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar por isso e voltar de modo ordenado, de modo racional, a voltar a trabalhar, voltar à atividade econômica, mas de modo ordenado, enquanto não se acha a cura ou a vacina. A vacina é mais importante, né? Mas é isso, eu não vejo contradição, não. Show de bola. Obrigada. Legal. Valeu, Diana. Obrigado, hein? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta ou posso encerrar já?